Pronto, Enes, na hora que quiser começar. Certo. Vou fazer uma pergunta para você. Boa tarde, pessoal. Então, aqui temos nosso amigo Fabrício Narciso, meu colega do doutorado. Porque ele foi fazer o doutorado na Dinamarca. Está lá até hoje. Não, só passeio. É. Aí, o resto do currículo dele, vocês viram lá o resumo que eu mandei na palestra, ele pode complementar com mais alguma coisa agora. Então, aqui na audiência, eu reconheço pessoas, tanto da graduação quanto da pós, pessoas que já terminaram o doutorado, profissionais, e temos a professora Patrícia também aqui. Obrigado, Claro, professor. professor. Tá bem, então, obrigado, Enes, pelo convite. É sempre um prazer estar de volta aqui à UFCG. Hoje eu vou apresentar um tutorial que foi apresentado há 3 semanas atrás no CVPR. Obviamente, eu não vou conseguir fazer todo em detalhes o tutorial, então é quase um resumo. Eu espero aí que em 1 hora eu consiga apresentar para vocês a ideia de Edge AI. Então, eu não sei se vocês têm conhecimento sobre o Edge AI, nós vamos focar bastante aqui nessa parte de introdução, para que vocês entendam qual seria essa ideia. Eu vou mostrar para vocês como fazer o deployment do modelo em dispositivos de Edge AI, e são diversas técnicas, mas hoje eu só vou apresentar a técnica de quantização. Teria outras técnicas, eu poderia falar em detalhes sobre as técnicas, mas ao invés de focar mais no que seria o modelo em si, a técnica em si, eu gostaria de mostrar em prática como é que você pode fazer a otimização do modelo, para que ele realmente possa executar com uma boa acurácia, mas com uma ótima performance em um dispositivo na borda. Então, o foco hoje basicamente vai ser utilizando celulares Android para fazer esse deployment e também a inferência dos dados. Eu não vou deixar apenas as questões para o final, não. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só levantar a mão. Acho que fica mais fácil que eu possa responder a pergunta de vocês no slide que eu estiver apresentando. Então, sintam-se livres para fazer qualquer tipo de pergunta durante a minha apresentação. Eu sei que o professor Ana já me apresentou, mas deixa eu me apresentar novamente. Meu nome é Fabrício, eu sou um ex-aluno aqui da UFCG, mas eu tenho toda uma carreira profissional e acadêmica na área de ciência da computação. Comecei desde o curso técnico na minha cidade, Paulo Afonso, Bahia, um curso técnico de processamento de dados, e aí eu progredi para um bacharelado em ciência da computação em Santa Catarina, o meu mestrado no ITA, e aí vocês podem ver que tem uma data aqui entre esses dois, porque eu tive um período realmente acadêmico, onde eu trabalhei em universidades em São Paulo, e eu me mudei para Campina Grande em 2012. Mas depois de 2 anos e meio de doutorado aqui, eu recebi um convite de um PhD dentro da minha área de pesquisa, que é rastreamento ocular, e acabei me mudando para a Dinamarca. Então, em 2017, eu consegui aí o meu título de PhD em ciência da computação, lá no ITU, IT University of Copenhagen, que é justamente a universidade que eu trabalho hoje em dia como professor em tempo parcial. Meu principal campo de pesquisa é rastreamento ocular, apesar que no momento eu não tenho publicado tanto na área de rastreamento ocular, mas toda essa parte aqui da minha vida acadêmica foram em pesquisas de rastreamento ocular. Hoje em dia eu estou mais trabalhando como pesquisador sênior de inteligência artificial dentro dessa empresa aqui, apresentado no slide inicial, GN ou Jabra, e eu continuo ainda na área de pesquisa. O tutorial que eu vou apresentar hoje, ele foi desenvolvido por 4 pessoas que trabalham diretamente comigo. Elizabeth, também brasileira, que foi aluna aqui também da UFCG. Hoje ela faz doutorado e trabalha na área de hand gestures. Aí tem o Narci, que ele é um pesquisador sênior dentro do meu grupo também, indiano. E o Shan, que trabalha diretamente comigo, ele é mestre e ele tem muita expertise na área de audioanálises. Por que eu trouxe esses slides? Porque dentro desse link aqui, depois eu vou compartilhar o material para o professor Yannis, e os QR codes são todos clicáveis, então você pode clicar no QR code, ele vai justamente para a página de interesse aqui do slide. Eu vou compartilhar com vocês, porque dentro desse link aqui vocês encontram o material completo
do meu tutorial, tá? As 3 horas de tutorial. E dentro de 2 a 3 meses eu vou conseguir colocar o vídeo, por causa que o CVPA, o IEEE, ele, de acordo com o contrato que nós temos com ele, eu não posso publicar o vídeo nos primeiros 90 dias. Então, passado esse prazo, mais 2 meses, dentro dessa página, vocês vão ter acesso ao vídeo do tutorial. E se vocês mudarem aqui para 2024, tem um tutorial do ano passado. Foram 2 anos seguidos que nós apresentamos o tutorial. Então, o tutorial é bastante longo, ele é dividido em 4 partes. O que eu vou passar para vocês aqui seriam as 2 primeiras partes, que é entender aí as ideias básicas de Edge AI e também quais são as estratégias que vocês podem utilizar para fazer o deployment. Existem coisas a mais dentro do tutorial, por exemplo, tem uma alternativa de cloud. Se você não quer fazer a otimização do modelo de IA dentro da sua máquina, você conseguiria fazer dentro de uma ferramenta do cloud fornecida pela Qualcomm. E uma outra é utilizando o NVIDIA Jetson. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um aparelho da NVIDIA, um quadradinho com a GPU, e você consegue justamente fazer um pouco de IoT dentro desse componente. Então, nós fizemos otimização aí de LLMs para reduzir o uso de memória e manter a mesma performance, fazendo a integração com Rand Gestures. Então, essas 2 partes é impossível, porque na verdade, eu precisaria de mais 1 hora para apresentar cada um dos itens. Eu vou focar, então, hoje apenas em uma parte aqui, dentro dessas 2. Então, só para vocês entenderem, dentro desse conceito, esse é um vídeo que mostra os produtos da Giene. Eu trabalho no departamento de vídeo. Então, esse é um novo produto aqui da Giene e todos os modelos de IA dentro das nossas câmeras rodam diretamente na câmera. Então, tem essa câmera aqui, vocês não têm uma visualização, mas ela é uma câmera de 180 graus. Então, ali eu tenho detecção de cabeça, detecção de corpo. Eu tenho algo chamado Intelligent Zoom. Todos os modelos estão rodando diretamente na câmera. Então, só para vocês terem uma ideia, esse é um novo produto aqui lançado pela Jabra, um vídeo curto de apenas 1 minuto. O Jabra é o produto dentro da Giene. Jabra pertence à Giene e a Giene ela tem outras marcas, SteelSeries. Eu não sei se vocês já ouviram falar, são keyboards e mouses para games ou outros equipamentos de games. Tem também headsets para games. Nós temos o departamento de Hearing, então são várias diferentes marcas dentro da empresa. Então vamos lá, introdução a Edge AI. O que seria esse conceito de Edge AI? Na verdade, boa parte dos modelos que nós utilizamos hoje em dia, possivelmente eles rodam na nuvem. Então, a nossa ideia aqui é, eu posso aplicar a inferência na nuvem, eu tenho vantagens em termos de poder de processamento, obviamente que eu tenho que considerar a latência, mas em termos de o quão escalável é o meu modelo, ou a forma como eu vou pagar o meu modelo, de repente, a depender do número de usuários que vão utilizar o modelo, eu consigo fazer dentro disso uma arquitetura cloud. Mas a ideia é que, ao invés de rodar o modelo dentro da nuvem, eu traga o modelo para os dispositivos. E esse daqui seria o conceito de Edge Device. O grande problema é o poder de processamento que eu tenho dentro do meu dispositivo. Então, se eu for comparar, por exemplo, apenas um celular para rodar uma aplicação de detecção de objetos comparado com um grande cluster, eu vou ter realmente uma redução.
aí de poder de processamento. Então, o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em estratégias como reduzir o tamanho do modelo, como tornar ele, de qualquer forma, rápido, suficiente, e sempre se preocupando em manter a acurácia e a precisão do meu modelo, seja detecção, classificação, qualquer modelo. Então, o foco agora é justamente buscar com que o modelo rode dentro desses pequenos dispositivos, e é isso que eu vou trazer aqui para vocês, na apresentação de hoje. Então, nós temos várias aplicações, tá? Por exemplo, no Tesla. O Tesla, você sabe que a grande maioria dos modelos, analisando qual o carro, quando você pilota um Tesla, você consegue ver as pessoas passando, quais são os carros, ele consegue detectar se é um carro, um caminhão, ele também consegue dirigir sozinho, e tudo isso seria processado dentro do próprio carro. E no caso aqui, nós temos um outro modelo, que seria o Panacaster 50. O Panacaster 50, ele é maior, ele seria para uma sala de reuniões maiores, porque é o que vocês viram no vídeo, é o Panacaster 40. E eles seriam apenas para 4 pessoas. Esse daqui não, já consegue uma sala aí com 8 a 10 pessoas. Então depende muito da questão de como você vai utilizar o modelo a ser analisado. Dentro da Java, nós temos uma preocupação muito grande com a questão de segurança. Então, não essa câmera, mas temos uma câmera que apareceu no vídeo rapidamente, de apenas uma lente, que é chamada P2M. Essa câmera não é para múltiplos usuários, é só para um usuário, e nós conseguimos detectar a pessoa e fazer o background blurry. E qual seria o objetivo disso em termos de segurança? Ao invés de você pegar o streaming de vídeo e jogar para o computador fazer o blurry, de qualquer forma, a informação do que estaria no fundo da cena ele seria transmitido para o computador e o computador conseguiria pegar essa opção. Então, nós somos a única câmera do mercado que eu consigo fazer a segmentação da pessoa e, de qualquer forma, aplicar o blurry no background diretamente da câmera. Então, quando eu jogo o vídeo, o stream de vídeo para o computador, já vai sem essa informação. Então, são aspectos como esse para garantir a privacidade e a segurança dos nossos usuários que nós conseguimos produzir. Como eu falei para vocês, no ano passado, o foco foi dentro desse componente aqui chamado MediaDex. Algum de vocês já ouviram falar desse daqui, desse componente? Não? Isso aqui é um componente da Intel. Então, eu até trouxe aqui para vocês, tá? Seria esse stick aqui. Vocês conectam isso no computador e vocês conseguem fazer rodar modelos de redes neurais diretamente nesse computador, nesse dispositivo aqui. Então, isso aqui é como se fosse uma GPU de bolso. Basicamente isso. Eu consigo rodar modelos mais rápido do que diretamente na CPU. Ele não está sendo mais vendido. Há uns 2 anos a Intel decidiu não vender mais esse dispositivo, mas era muito legal trabalhar com ele. Dentro dessa câmera aqui que eu estou utilizando hoje, ele tem o mesmo chipset disponível aqui. Então, se eu quisesse, como desenvolvedor, testar modelos que pudessem ser executados nessa câmera, eu poderia utilizar isso aqui dentro do modelo de desenvolvimento, tá? Mas, de certo modo, isso daqui, apesar de ter as ferramentas necessárias, é difícil vocês encontrarem no mercado, e os últimos SDKs fornecidos pela Intel já não fornecem suporte para esse dispositivo. Uma pena, porque era muito bom de se trabalhar. O que eu vou focar, na verdade, hoje, seria no Qualcomm. E possivelmente vocês já ouviram falar no Snapdragon. Concordam? Então, se vocês tiverem um celular Android que tem esse chipset da Qualcomm, o Snapdragon, esse chipset aqui é o mesmo utilizado naquela câmera lá que mostrei no vídeo para vocês. Tanto a P40 quanto a P50. Ela consegue justamente rodar os modelos por causa que os modelos são executados nesse chipset aqui de forma otimizada. Então, o que é que eu faço? Eu utilizo o celular. Eu tenho um celular aqui comigo e depois eu posso mostrar para vocês na prática. Esse celular aqui tem o Snapdragon. Então, o mesmo código que eu utilizo para fazer a inferência nos modelos que eu vou apresentar hoje para vocês dentro desse celular é o mesmo que está rodando na câmera Java. Então, se você tem, de certo modo, um celular como esse, você consegue otimizar e fazer algumas métricas dentro da sua pesquisa, se você quer mostrar que você consegue reduzir e aumentar a quantidade de frames por segundo a ser executado
pela sua rede neural, mantendo uma determinada acurácia, você consegue fazer isso tendo apenas esses dispositivos. Então, nós temos uma pancada de softwares que nós conseguimos fazer isso. O que eu vou apresentar hoje para vocês seria o Qualcomm Snap, ok? Como eu disse a vocês, eu não estou utilizando o OpenVINO mais, que era a da arquitetura anterior do MediaTek. Se tiver tempo, eu vou falar sobre o TensorFlow Lite. Se eu não tiver tempo, vai estar disponível nos slides, e aí vocês podem olhar, e também dentro dessa apresentação existe uma opção aqui de TensorFlow Lite. Tudo bem? Então, antes de eu continuar, vocês têm alguma pergunta? Tudo bem? Minha mãe sempre diz que quando não me fazem pergunta, vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Espero que seja a primeira opção. Então, vamos lá. Deployment. A ideia aqui é que vocês consigam fazer a implementação de um modelo dentro de um determinado dispositivo. Primeiro, o objetivo é você entender qual a técnica que vai ser utilizada. E aí, como eu falei para vocês, possivelmente vocês sabem que existem várias técnicas, como o pruning, que é cortar conexões. Eu posso apenas reduzir o tamanho da minha imagem, que eu vou alimentar a rede neural. Eu posso aplicar quantização. Tem uma técnica chamada Exit Early, que eu vou detectar se eu tenho uma determinada confidência. E aí, eu não vou chegar ao último nível dos meus layers na minha rede neural. Eu posso fazer uma saída antecipada se eu alcancei algum determinado resultado. Então, qual seria a estratégia? Você tem que pesquisar qual a estratégia e verificar sempre qual o seu objetivo. Se seu objetivo é atingir 30 frames por segundo, no momento que você aplica uma técnica, outra, em uma sequência de técnicas, e você atingir aqueles 30 frames por segundo, é o momento que você para. Às vezes, nós não precisamos executar todas as tarefas aí para determinar qual seria a melhor estratégia de fazer a otimização, tá? E por último aqui é tentar fazer justamente uma aplicação do seu modelo diretamente lá no dispositivo. Então, a ideia aqui é que você faça uma compressão do modelo. E essa compressão do modelo vai reduzir o tamanho do modelo, mas ao mesmo tempo aumentar a velocidade. É basicamente isso que eu vou apresentar para vocês. Então, às vezes, vocês têm uma arquitetura muito complexa, mas, diferentemente dos humanos, a ideia aqui é que eu elimine conhecimento e aumente a performance. Basicamente é isso. Então, ao invés de eu ter todas as conexões, se eu aplico uma técnica de pruning, eu vou acabar identificando o quê? Eu não preciso de uma estrutura dessa. Uma estrutura menor garante uma performance maior, reduzindo apenas um pouco da acurácia. Se tiver dentro do que você considera aceitável, isso é que você vai determinar se o modelo seria executado ou não. Quando você fala performance, nesse caso, é o tempo de execução, não é? Eu estou considerando sempre tempo de execução. Hoje, a minha ideia é sempre tempo de execução. Tá? Então, obviamente, eu vou ter os meus dados anotados, eu vou ter qual seria a acurácia. Então, vamos dizer, eu quero aumentar o tempo de execução, ter uma perda de, no máximo, 5%. Então, sempre trabalho dentro dessas métricas, e hoje vai ser sempre tempo de execução. Tá? Pensando nisso, em redução do modelo, tornar ele pelo menos 30 frames por segundo, tá? E, obviamente, ele vai acabar reduzindo aí o consumo de energia, porque eu não tenho que fazer todo esse processamento mais. Eu vou ter menos computações para ser executada dentro da rede neural e ele vai executar de forma mais rápida. Otávio, Boa. o que realmente é retirado do modelo para poder ter essa compressão e aumentar a eficiência? O que é remover o modelo? Depende da técnica. A técnica que eu vou apresentar hoje, ele vai fazer conversões da forma como você trata os valores internamente, dentro do modelo. Tá? Porque você tem uma representação numérica dos valores de cada um desses neurônios. O que é que eu vou ensinar para vocês? Vocês têm uma técnica de calibração, que você faz uma redução da representação numérica do valor, e essa representação numérica tem um peso em termos do processamento a ser realizado. Então, qual o objetivo disso? Eu faço essa conversão e verifico a métrica para saber se o modelo vai executar de forma mais rápida ou não. Tá? Em termos gerais, é isso. Se fosse uma outra técnica como essa que eu apresentei, o pruning, eu posso eliminar layers ou conexões, e aí o modelo vai reduzir. Então, depende muito de qual é a técnica que você vai inserir dentro do seu modelo. Sim, obrigado. Uma pergunta sobre o chip do Qualcomm. Hoje em dia, aproximadamente quantos parâmetros você consegue executar o modelo? Não, não sei. Eu não sei. Por causa que
O modelo que nós vamos utilizar hoje é um chamado 6490, mas a informação precisa de quantos parâmetros eu não tenho. Essa daí me escapou. Deixa eu ver aqui. Tá. Algumas das métricas. O que é que eu vou fazer? Toda vez que eu aplico o modelo, eu tenho que executar métricas. Aí vai depender da forma que você vai analisar, tá? Você pode identificar quantos porcentos ou quanto você reduziu em termos do seu modelo, quantos mega ou quantos parâmetros tinha, como foi a forma que eu reduzi após a técnica de optimização. Eu tenho que verificar a acurácia, se eu mantive ou não, mas geralmente quando você aplica uma compressão, ele tende a diminuir. Algumas vezes 1%, algumas vezes 10%, depende muito do seu modelo e da técnica relacionada. Outra coisa muito importante aqui, eu acredito que é a questão de latência, e é o que eu vou observar hoje. Eu quero otimizar a latência porque eu quero que ele execute de uma forma mais rápida dentro do meu modelo. Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos focar apenas em quantização. A quantização ela é feita com uma biblioteca chamada Snap, e essa Snap é fornecida diretamente pela Qualcomm. Aí a pergunta que você me fez agora. Na verdade, aquela enrolação que eu fiz era para chegar nesse slide. Qual seria a representação? Quando vocês treinam um modelo utilizando o TensorFlow, em geral, o modelo é treinado utilizando uma representação de float 32. Concorda? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma forma com que eu pegue todos os meus neurônios e convertam eles. Ao invés de utilizar float 32, eu vou tentar utilizar float 16. Ele não tem uma precisão, ele não tem uma alta precisão quanto o float 32, mas ele, de qualquer forma, consegue atingir um valor aproximado. A questão é que eu posso ir muito além do que isso. Ao invés de utilizar float, eu posso internamente fazer uma representação de integer 8. Integer inteiro. De inteiro de 8 bits. Qual é o grande segredo aqui? Se vocês multiplicarem dois float, uma multiplicação simples, A e B, sendo que A e B multiplicado, ele define C, se A e B for float 32, ele leva muito mais tempo para ser multiplicado se comparado com, com FG integer 8, termos de processamento. Só que eu estou falando apenas de A e B, estou falando apenas de dois números. Mas vocês concordam que no Deep Learning, esse processamento são várias multiplicações sendo executadas ao mesmo tempo? A ideia é simples como essa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma ferramenta onde eu jogo o meu modelo e ele vai tentar calibrar o modelo, convertendo todos os neurônios de float 32 para o inteiro 8, e ele vai fazer a otimização do modelo. Tá? Então, tem, de certo modo, valores relativamente aproximados, e ele vai fazer a mesma computação que anteriormente, mas consumindo menos energia e sendo mais rápido em termos de processamento de dados. Tá claro? Essa é a técnica, então, que nós vamos trabalhar hoje. O grande porém é que eu não tenho apenas a CPU no meu celular ou mesmo na minha câmera, eu posso ter outras unidades de processamento. Uma das mais famosas, principalmente eu sei que vocês gostam muito de games, é a GPU, mas eu posso ir muito além, como, por exemplo, trabalhar com algo aqui que é chamado de DSP. E é justamente o foco aqui, quando nós chamamos o Snapdragon, o chipset disponível no celular, na verdade, ele é um DSP. Então, se eu tiver um modelo e o modelo for um integer 8, os neurônios, eu consigo executar esse modelo dentro desse nível aqui. E o que é que eu vou mostrar para vocês? Executando aqui é muito mais rápido do que executar um modelo diretamente na CPU. Apesar que a CPU é algo que fornece para vocês a possibilidade de trabalhar com modelos float 32, float 16 ou até o integer 8. Tá? O foco, como eu falei para vocês, é o Qualcomm 6490, e esse é o mesmo dispositivo utilizado pela câmera Jabra, e ele está disponível aqui dentro do meu celular. Então, qual a ideia? Eu tenho uma câmera, a câmera vai ser processada, a captura dos frames ao nível de CPU, e eu posso pegar aquele frame e executar no GPU. Mas a questão é a seguinte: eu tenho um DSP dentro
do meu equipamento? Sim ou não? Vamos dizer sim. O meu modelo, ele foi aplicado uma quantização e ele foi convertido para inteiro 8? Sim. Então, eu consigo fazer a execução ao nível de DSP. Então, tudo vai rodar aqui de forma otimizada. Se vocês utilizaram o modelo original seria um float 32, então ele vai continuar executando na CPU e vocês vão ver que ele não vai executar de forma tão rápida. Tá? A ideia é, o que eu preciso de vocês? Vocês têm conhecimento como treinar modelos utilizando PyTorch ou TensorFlow, certo? Vocês sabem como exportar o modelo para o formato ONNX, que é um formato universal, tá? Que seria esse aqui. Algumas pessoas chamam ONNX, outras chamam ONNX. É isso daqui que eu preciso de vocês, que vocês tenham esse conhecimento, que seria justamente treinamento e salvar o seu modelo treinado. Uma vez que vocês tenham isso, vocês passam para framework. Aí vai depender muito do fabricante. O Qualcomm fornece para vocês o Snap, ok? O TensorFlow Lite. Você vai fazer a questão da otimização aqui e depois é só pegar o seu modelo e executar na unidade de processamento correspondente. O que acontece lá conosco? Dentro da nossa câmera, vocês não vão ver isso, mas na verdade, esse processamento aqui está sendo realizado diretamente na câmera. Então, isso daqui não dá para notar, mas é uma mesa em U, e como ela tem justamente essa visão de 180, eu consigo detectar aqui os personagens, você vê que é um detector de corpo e um detector de cabeça, com as porcentagens ali. Então, tem um modelo, esse é um modelo customizado, treinado. Mas para que isso? Aqui vocês vão ver que não reflete em nada, eu não tenho nada, nenhuma vantagem a ser utilizado. Vocês vão ter essa vantagem aqui agora. O que acontece? Eu tenho uma informação aqui pura, tá? Do que seria a minha visão. Mas eu consigo adaptar, eu consigo verificar que isso aqui é fora do escritório e aplicar o chamado Intelligent Zoom. Isso é diretamente na câmera. Tá? Então, o modelo foi treinado, ele foi desenvolvido dentro da câmera e a câmera ela é esperta o suficiente para detectar que isso aqui é uma pessoa fora do escritório. Então, o foco da reunião é justamente aqui, esses 4 participantes. Inclusive, eles não estão mais, não, só o Valdemar está trabalhando conosco ainda. Ótimo. Em termos de desenvolvimento, como desenvolvedor, em geral, você tem que ter acesso ao chamado DevBoard da Qualcomm. Esse aqui é um DevBoard muito avançado, porque ele tem tela, você consegue interagir como se fosse realmente um celular, mas tem alguns DevBoard que é para IoT. Você não tem tela, você não tem interface do usuário. Então você consegue ter apenas o board com o Qualcomm lá e você tem que fazer uma aplicação Android para IoT. No caso do tutorial, o que nós apresentamos, eu ainda não tinha esse celular. Nós apresentamos um celular chamado Fairphone. E aí, esse celular tem a mesma arquitetura do DevBoard e a mesma arquitetura da nossa câmera. Então, consigo justamente fazer o deployment dele, do modelo, e testar dentro do dispositivo. E como eu falei para vocês, o importante é que vocês tenham em mãos o Onix. E muitas vezes é muito difícil vocês converterem o modelo para Onix. Algumas vezes, um layer que você utilizou não é suportado, vocês têm que fazer alguma estratégia. Mas vamos dizer, eu vou pular essa parte aqui até onde vocês utilizam o Onix. Uma vez que vocês têm o Onix, o que é que eu quero que vocês façam? A conversão do Onix em algo chamado de DLC. Ok? E o que seria o DLC? É o formato que o Snapdragon reconhece para ser executado dentro daquele chipset. Então, o que eu vou mostrar para vocês seriam os passo a passo para vocês pegarem um Onix qualquer e converter ele no DLC de forma otimizada, para verificar se você consegue fazer a inferência ou não dentro de um celular. Está claro até aqui? Esse Onix é um modelo para você salvar um formato de arquivo universal para várias bibliotecas. Assim, é o mais indicado quando você vai treinar um modelo, sempre salve em Onix. Por causa que ele é quase um universal, você consegue fazer o load dele em diferentes plataformas. Então, às vezes você treinou em TensorFlow, mas você tem alguma parte que você quer implementar no PyTorch, ele é quase universal, você consegue, de certo modo, facilmente fazer
o load dele, tanto para essa plataforma, algumas plataformas cloud você também consegue. Se você quiser jogar, por exemplo, no Firebase, Google Firebase, ele também tem uma plataforma cloud chamada AI Kit, você também consegue fazer o load dele. Então, é super indicado. Os modelos que sejam salvos, não nesse formato .pt, mas no formato ONNX. Certo? Algo mais? Posso seguir? Pessoal, a partir daqui, nós utilizamos a documentação oficial da Qualcomm. Tá? Vocês podem perguntar, mas Fabrício, você está contando o segredo da sua empresa? Não, tudo que eu estou apresentando aqui para vocês está na documentação oficial da Qualcomm. Inclusive, nós recebemos um feedback bem positivo do pessoal da Qualcomm, que eles disseram, o tutorial de vocês foi melhor do que o da própria Qualcomm. E aí nós estamos fechando uma boa parceria para o próximo ano com o pessoal de lá. Não é uma dúvida, mas uma curiosidade. Essa câmera também funciona na detecção de pessoas com a câmera em movimento e com a câmera em si está em movimento, não necessariamente a pessoa. A câmera em movimento, Por exemplo, um drone. Há um drone tá? e essa câmera está reconhecendo um local. Não, não, porque nossa câmera é fixa. Essa câmera Jabra, ela é uma câmera fixa. Inclusive, aquele modelo do vídeo, ela geralmente é colocada em uma parede. Tá? Então, você coloca na parede e você coloca uma TV em cima. Por que ela tem que ser fixa? Porque você tem que colocar, por exemplo, a posição do quadro negro, a posição da mesa, algumas métricas têm que ser feitas de forma manual. Então, nesse caso, não. Pelo menos as câmeras da Jabra não funcionam dessa forma. Você subentende que é para uma reunião, né? É. O foco da nossa empresa são câmeras para salas de reuniões. Certo? Esse seria o foco principal. Tudo bem? Por favor, pessoal, tem 3 cadeiras aqui. Tá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora trabalhar com o chamado Snap SDK. Isso daqui é uma ferramenta fornecida pela Qualcomm que você consegue baixar e executar dentro do seu computador. Então, ele tem alguns executáveis e esses executáveis você consegue, apenas através do prompt de comando, executar alguns arquivos e fazer uma otimização. Ele é, de certa forma, algo muito fácil de ser realizado. Como vocês estão vendo, eu não estou entrando em detalhes, em todos os detalhes do slide. Vou colocar assim, os principais, principalmente, que eu vou explicar hoje. Vamos ter uma ideia aqui que vocês têm um arquivo ONNX. Então, vocês têm esse executável aqui que pega o Snap e converte de ONNX para o DLC. É algo simplesmente como isso, você só tem que definir quais são os parâmetros a serem executados. O grande problema é bem complicado vocês fazerem a configuração inicial do do Snap SDK. Okay? Então, o que é que nós fizemos? Dentro desse GitHub, vocês conseguem pegar uma plataforma que nós criamos e essa plataforma basicamente cria para vocês todo o ambiente, com todas as ferramentas necessárias para que vocês consigam executar no computador de vocês. Tá? No caso desse computador, eu não consigo executar porque ele é um processador M4. É aquele Silicon, então o processador ARM eu não consigo fazer essa execução. Se vocês tiverem um computador MacBook da plataforma Intel, vocês conseguem executar. Mas o foco, na verdade, foi para Linux. Então, o que é que vocês precisam ter no computador de vocês? Uma arquitetura Linux, um processador 8664 ou um processador Intel. Basicamente é isso que vocês precisam ter. Eu não fiz, por exemplo, o teste na plataforma Windows. Vocês fizerem, por favor, podem me mandar um e-mail dizer se funciona ou não. Porque o que é que nós temos lá? Nós temos uma imagem Docker e dentro desse Docker tem todas as configurações, todos os pacotes necessários para que vocês consigam fazer a execução do Snap SDK. Tá? E também ele tem toda a comunicação lá que você necessita para conectar um celular Android e fazer os testes. O que vocês vão ver? Eu desenvolvi para vocês 2 notebooks. Um que é para fazer a otimização, então ele tem lá todos os passos. A única coisa que você precisa mudar é o nome do seu arquivo inicial, do seu ONNX, e apenas executar. Ele vai fazer todos os passos para você, passo a passo. E eu também tenho aqui um Model Zoo, que basicamente ele pega diferentes versões do YOLO e mostra para vocês como é que você pega um modelo pré-treinado e converte para ONNX. Então, inicialmente, eu tenho que fazer exportar o modelo, qualquer modelo pré-treinado no formato ONNX,
E eu pego esse formato Onyx e tento converter para o DLC. E aí tem uns passo a passo para vocês, são 5 passos aqui essenciais. Primeiro, basicamente, é clonar esse repositório. Uma vez que vocês têm o repositório clonado, vocês têm que executar esse bash. Esse daqui vai baixar o SDK, a última versão do site da Qualcomm, e instalar na pasta correta para vocês. Demora em torno de 1 minuto para isso aqui ser executado, e ele já cria o snap. E aí vocês fazem o quê? A compilação do seu container. Então, ele cria um volume na máquina local, ele reconhece o snap, na sua imagem do Docker, ele cria essa ponte do volume, e você, basicamente, só precisa copiar, colar o modelo dentro de uma pasta específica e depois executar aí os notebooks. Se você quiser ver o modelo pré-treinado como é a execução, você executa aqui no nosso Zoo, ou no caso, se você já tiver o modelo e só quiser otimizar, você basicamente faz a alteração dentro desse notebook aqui do Model Optimization. Tá? Então, dentro dessa otimização, basicamente são 6 passos. Primeiro, exportar no formato Onyx. Segundo, eu tenho que baixar um dataset. Por causa, durante a otimização, eu vou fazer algumas métricas que seria a métrica de calibração. Então, não é o mesmo dado que eu utilizei para treinamento. O ideal é que vocês peguem o dado de validação, um dado que não foi visto durante o processo de treinamento. Você só tem que enviar alguns dados, algumas vezes 15 imagens, por exemplo, é suficiente, mas no meu exemplo eu utilizei 100 imagens, porque ele vai alimentar e no momento que ele faz a calibração, ele faz alguns ajustes e aquele ajuste é o mínimo necessário para converter os seus neurônios de float 32 para integer 8. E aí você faz a execução, que é a primeira execução do snap, converter de Onyx para DLC, mas nessa primeira conversão aqui eu ainda tenho um float 32. Eu faço a primeira otimização, a primeira quantização, que é aqui o momento que eu converto para integer 8, e eu posso ainda fazer uma outra otimização, que é o quê? Verificar qual é o modelo do chipset disponível no celular e fazer uma otimização além da quantização para aquele celular, para aquele específico modelo da Qualcomm. Tá? Então, aqui já está otimizado, mas eu consigo uma etapa adicional de otimização. E aí tem o diagrama de execução. Como eu falei para vocês, vocês fazem o treinamento, não importa qual a plataforma, e aí vocês têm o Onyx. Isso daqui é em float 32. Na primeira conversão, o que vocês têm é um DLC em float 32. E ele consegue fazer a execução tanto em CPU quanto GPU. No entanto, se vocês otimizarem mais uma vez, dessa vez, por exemplo, para integer 8, vocês conseguem fazer a execução dentro do DSP. O segundo notebook é só mostrando para vocês. Aqui mostra para vocês como vocês importam, como é que vocês baixam o modelo. E o modelo que nós utilizamos internamente é o modelo do NES, YOLO NES. O modelo YOLO NES S. Ele, de qualquer forma, ele já é mais ou menos otimizado, ele é pequeno e ele consegue fazer ali, com baixa latência, detecção de objetos. E esse modelo foi treinado inicialmente com o Coco Dataset. Tá? Então, ele tem 80 categorias. Obviamente, ele consegue detectar pessoas, cadeira, monitor, celular, tablets, mesa, coisas básicas do nosso dia a dia. E esse modelo está dentro de uma biblioteca do Python chamada Supergradients. Eu não mostrei os passo a passo em termos de código, mas existe um bug aqui que a nossa plataforma consegue corrigir. Porque se hoje vocês tentarem baixar do Supergradients o modelo pré-treinado do YOLO, muito obrigado. O modelo pré-treinado do YOLO, o que é que vai acontecer? Ele vai tentar baixar diretamente da página da empresa do YOLO, como esqueci agora qual o nome da empresa que fornece o YOLO. Mas eles transferiram, agora está no AWS, eu faço apenas uma correção da URL. E é super fácil. Então aqui, ó, Enes, geralmente o PyTorch fornece para você o Onyx. Então, se você adicionar essa linha aqui, depois que o modelo, aquele seu modelo está treinado, você só precisa definir como seria o seu layer de entrada, então dados randômicos, só para definir
qual é o shape do seu neurônio de entrada, e você exporta o modelo como Onyx. E aí você pode ver que eu salvei como Onyx, tá? Seria o YOLO NES S, dessa parte aqui. Então, é simples como isso, a forma que você exporta o modelo. O grande barato não sei se vocês conhecem essa ferramenta chamada Nitro. É uma ferramenta gratuita, vocês podem baixar no computador de vocês. Windows, Linux e Mac, e também tem uma plataforma web. Uma vez que está instalado, se você der 2 cliques no modelo Onyx no seu computador, você consegue visualizar. Então, a visualização é mais ou menos parecida com essa, você consegue verificar todos os layers, ok? Qual o formato, o que é executado, todas as conexões possíveis. Super indico que vocês utilizem essa plataforma. E do último passo é justamente esse notebook que mostra para você qual seria todos os passos de otimização. Converter o modelo para o Onyx, é só dar uma olhada nesse código que ele mostra para vocês como vocês fariam essa parte de otimização. Como eu falei para vocês, lembram-se que vocês precisam de um dado de validação para fazer a calibração da sua quantização? Eu utilizei o dado de validação do próprio Coco, tá? Então, baixei, é chamado comumente como Validation 2017. Eu baixei, peguei apenas uma amostra de 100 imagens, e é essa pequena amostra que eu utilizo dentro da minha plataforma para fazer a otimização. Em termos de código, veja como é simples. Eu tenho o meu ambiente rodando na minha máquina Linux, eu tenho acesso ao meu Docker. E aí, no prompt de comando do Docker, ele já passa a reconhecer os comandos do Snap SDK. O que é que eu preciso executar? Apenas isso daqui. Eu chamo o comando snap Onyx to DLC, que é converter de Onyx para DLC. O meu modelo de entrada, o input, é o YOLO NES S Onyx. Lembra-se que nós salvamos há pouco tempo no código Python? E aí eu vou determinar qual seria a saída, o output. É o mesmo nome, mas nesse caso é um float 32 DLC. Executa. Esse comando aqui vai durar 2, 3 segundos. E aí você tem um modelo salvo como DLC. Certo? Mas isso daqui não está otimizado, porque ele continua sendo float 32. Uma vez que eu tenho o float 32 em mãos, o que é que eu vou fazer? A quantização. E a quantização é a mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, o Snap DLC Quantizer. Então, eu vou quantizar, utilizando como uma entrada do DLC, esse modelo aqui, que é o que vocês acabaram de criar no passo anterior, que é o float 32 do seu DLC. E aí eu tenho uma lista. O que é essa lista aqui? É apenas um arquivo TXT com as 100 imagens dos meus dados de validação. Por causa que eu vou determinar qual o caminho das minhas imagens, e essas imagens são utilizadas para fazer a leitura, preencher, e eu verifico ali qual seria a acurácia de saída. Tudo bem? Então, é uma lista que vocês criam. Eu tenho uma lista ali, e qual seria a minha saída? Nesse caso, é o mesmo modelo, mas agora ele é um integer 8 DLC. Tá? Isso daqui vai executar em, no máximo, 20, 30 segundos. Posso converter esse DLC para Unix Pivot sem perder a velocidade e a acurácia dele? Não sei se Snapper tem, não. Via Snap, não sei. É uma pena que eu não tenho, porque eu não trouxe meu computador Linux, que a gente poderia ver. Existe a lista lá de todos. Ao contrário, eu costumo dizer, é sempre mais difícil. Você pega um porco, certo? E aí você vai lá e cria salsicha. Pegar salsicha e converter em porco de novo é meio difícil. Ele consegue converter, mas ele não vai respirar, não. Vamos ver. Mas não sei se é fornecido dentro da própria Snap. Mas aí a intenção de fazer isso seria um hacking, né? Sim, Porque se você converteu para DLC, por que você vai pegar DLC de volta? Se você mas às vezes você baixou da internet um É, DLC que você quer converter. Mas o bacana é que o DLC você consegue abrir naquele Netro. E aí você consegue ver a arquitetura. Beleza. Entendeu? Então, de certo modo, você está um passo. O grande problema é quando você abre o DLC e você vê que algumas estruturas internas mudaram. O nome dos layers mudaram,
Não muda, por exemplo, a questão do shape. O shape permanece o mesmo e as conexões, mas você vai ver que os nomes são um pouco diferentes, mas você consegue esse passo. Não seria tão difícil. Igual em conversão de imagem, quando você converte, você remove informações da imagem, mas como faz, permanece, né? Isso. A imagem que você está vendo ali, se Isso. você converter de volta, a imagem volta até, só que você perde algumas coisinhas. Algumas coisas. A não ser que você utilize justamente High Resolution Models para fazer uma Mas ela recuperação. nunca mais vai ser a mesma. Não. A mesma não. Mesma. Celso, Certo? essa Yes. questão que fez a formatação para o integer, Uhum. como ele falou, para voltar, se eu quiser fazer um estudo com o próprio PyTorch, aí essa plataforma que apresenta todas as camadas e layers, Uhum. ela consegue formar pelo menos um objeto, uma estrutura de dados, com um formato para PyTorch, por exemplo. Esse exemplo. O formato não sei diretamente com PyTorch, mas você consegue, como eu falei para você consegue ver as conexões. Mas se for tipo, um modelo muito grande, Mesmo modelo muito grande. para trazer Sim. para arquivos. Sim. E, possivelmente o Snap em si só, ele não vai fazer, teria que ser uma outra arquitetura, uma outra plataforma, porque a arquitetura do Snap é especificamente para o Snap, não ao contrário. Entendeu? Então, se eu abrisse e observasse ao contrário, eu ia ficar muito surpreso. Não. O final é sempre para DLC. A outra parte é, eu quero verificar qual é o hardware. Então, eu vou conectar meu telefone em modo desenvolvedor ao meu laptop e no terminal eu vou executar esse comando aqui. Então, o que esse comando vai fazer? Ele vai mostrar que, não no caso desse celular, no caso do anterior, o Fairphone, ele utilizava um modelo SM7325. Então, esse é um específico Snapdragon, uma versão específica do Snapdragon naquele telefone. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar por um último passo e dizer, eu já tenho o integer 8 otimizado, tá? Quantizado. Eu vou pegar aquele modelo, mas agora eu vou determinar que eu quero otimizar especificamente para esse chipset. E aí eu vou gerar um novo VLC. É um terceiro comando, mas agora ele está otimizado especificamente para aquele celular. Eu consigo apenas inspecionar, e esse inspecionar vai ver. Ele vai definir para você, da mesma forma que no Nitro, mas você tem lá todas as camadas, todas as conexões. Aqui sim, você, de certo modo, em modo texto, você consegue ter mais ou menos uma visualização de como seria o seu formato. Então, tudo isso para quê, pessoal? Para chegar a uma tabela como essa, vocês conseguem ver que o meu modelo com o Onyx, ele tinha um tamanho de 46 megabytes. A precisão dele era um float de 32, mas em termos geral, essa é a minha baseline, porque a otimização não foi realizada aqui. Mas no momento que eu converto de Onyx para float 32, ok, mas no formato de LC aqui, vocês podem ver que não teve mudança nenhuma. Porque só foi uma conversão, só foi de Onyx para DLC. Eu não fiz nada demais. Vocês vão começar a notar a partir de agora. Agora o que acontece? Ele reduziu aqui 4 vezes o tamanho do meu modelo, porque agora ele tem uma representação de integer, mas você está vendo aqui que ele teve uma velocidade também entre 2 a 4% mais veloz do que o anterior, e aqui ele teve uma perda apenas de menos de 1% em termos da acurácia. E por último, é o modelo justamente para o meu celular, que aumentou um pouco de tamanho, mas de qualquer forma ele chega a até 10 vezes mais rápido utilizando aquele determinado celular. E essas métricas aqui vocês conseguem fazer porque tem ferramentas também de métricas para gerar. Okay? Então, em termos dos arquivos científicos que vocês vão produzir, se a intenção de vocês é rodar um modelo na borda, no Edge Device, vocês podem apresentar uma tabela como essa. Fazer uma otimização, e isso aqui é a validade científica dentro de todo esse processo aqui de otimização. Tudo isso para quê? A Qualcomm fornece para vocês uma aplicação Android. E essa aplicação aqui é uma aplicação que determina aí uma inferência. Vocês podem baixar e executar o modelo de vocês. Em CPU, ele vai rodar aqui em torno de 5 frames por segundo. Tá vendo? E faz a detecção ali de todos os objetos, utilizando aqui o Fairphone. No momento que eu converto para DSP, o que acontece? Continua rodando em 5, 6 frames por segundo.
Isso aqui é uma droga, mal implementada, eles implementaram que nem a cara deles. Tá? Então, eles fizeram a otimização e, assim, nós ficamos desesperados. Pô, o modelo não foi otimizado? Aí, fomos dar uma olhada no código. Por sorte, lá no IQ, eu leciono justamente desenvolvimento de aplicativos móveis utilizando a plataforma Android. Então, eu tenho algum conhecimento de desenvolvimento de plataforma Android. E o que é que eu decidi? Nesse caso, eu decidi desenvolver a nossa própria aplicação. E aí, remover todos os erros da aplicação original da Qualcomm. E aí, vocês conseguem aqui, é um outro GitHub chamado Infer Snap, que vocês conseguem clonar e executar. Eu utilizei basicamente o Android Studio para desenvolver o aplicativo, tá? Isso aqui não há necessidade de explicar em detalhes. Eu vou utilizar a aceleração de hardware aqui. Isso aqui é super importante. E, obviamente, eu vou trabalhar em termos de permissão, o acesso à minha câmera. E dentro da plataforma Android, se vocês têm alguma experiência com C, geralmente vocês utilizam o Make ou o CMake para fazer a conversão do código em um executável. O Android, todas as regras estão dentro desse Gradle aqui. Tá? Então, lá dentro eu defino quais são os pacotes que eu vou utilizar, a forma com que ele vai ser compilado, etc, etc. O grande porém é que, hoje em dia, se vocês pegarem a última versão do Android Studio, o target do SDK é o número 35, que estaria dentro dessa linha aqui também, como 35. No entanto, se vocês colocarem 35 aqui, permanecer esse valor 35, se vocês tentarem testar ou verificar se o Android vai reconhecer o Snapdragon, ele vai dizer que não reconhece o DSP. Então, eu fui reduzindo esse número até atingir esse número 30. 30 é o limite. 31 não reconhece. Então, dentro do aplicativo de vocês, essa é a linha mais importante. Se vocês forem criar um aplicativo do zero, lembre-se que o máximo suportado dentro da biblioteca Android para reconhecer o Snapdragon como um DSP é essa versão aqui, 30, do SDK. Certo? Então, o que é que vocês precisam, na verdade? O que vocês precisam é pegar a biblioteca dinâmica do Snap, que seria um arquivo AAR. Isso é como se fosse um arquivo zip, ele tem todas as bibliotecas, tem todas as funções necessárias para acessar o Snapdragon. Como baixar ele? Vocês vão na plataforma da Qualcomm, diretamente clica nesse link e ele vai baixar para vocês. E lá dentro do zip, vocês vão encontrar justamente o snap release.aar. Okay? Esse é o arquivo aqui necessário que vocês precisam copiar dentro das suas bibliotecas. Então, o que é que vocês precisam? Copiar e colar a biblioteca dinâmica e copiar e colar dentro do assets o quê? Todos os DLC que nós fizemos anteriormente. Os arquivos otimizados. Uma vez que vocês fizeram isso, vocês conseguem executar aí o aplicativo. E esse aplicativo é bem simples. O aplicativo que nós criamos, você tem como selecionar qual unidade, se você quer executar em CPU, GPU ou DSP. Você consegue definir qual o threshold, em termos de qual é a confidência que você tem do objeto a ser detectado. Aqui você utiliza um dos modelos. Eu também tenho um modelo de Hand Gestures, que eu sabia que não ia dar tempo, então eu removi dos slides. Eu vou só trabalhar aqui com o Object Detector e ele define para você qual seria, quantos frames por segundo está sendo executado o modelo. Caso o seu celular tenha câmera frontal e traseira, ele mostra esse botão aqui e você consegue mudar qual seria a câmera. O que é importante frisar, a depender do iolo, o seu bounding box, ele pode ser centrado no bounding box ou ele pode ter como referência o canto superior esquerdo. E aí você tem que mudar. Então, se você vê algum determinado offset, tem uma flag dentro desse aplicativo que determina se você vai reconhecer utilizando esse ponto aqui como parâmetro ou centro do seu bounding box. Qual o problema do aplicativo criado anteriormente? Se você utilizar a biblioteca OpenCV para desenhar os bounding box, o OpenCV vai utilizar o quê? A CPU para fazer esse desenho.
e a CPU é super lenta. Então, aqueles boxezinhos lá sendo criado na CPU vai ferrar com o seu processo. Então, você fez toda a otimização e está utilizando a CPU da forma errada. O que é que nós fizemos? Nós criamos um layer invisível sobre a aplicação, e esse layer, eu acabo utilizando esse layer para fazer os desenhos utilizando a própria biblioteca do Android. Então ele é super rápido. Apesar de estar executando esse CPU, não é no bitmap diretamente, e sim num layer transparente que só vai aparecer a partir do momento que o objeto é detectado. Lá dentro da minha plataforma, eu tenho algo chamado o Snap Helper. E o que é isso? Ele é o responsável por fazer o load do meu modelo, executar o meu modelo, desenhar os bounding box dos objetos detectados, etc, etc. O que é que eu preciso saber? Primeiro, no momento que eu vou fazer o load do modelo, é importante que vocês saibam qual é o nome da saída do seu modelo. E o meu modelo tem duas saídas. Uma que vai definir os bounding box, então é um vetor com as 4 informações do box, e um outro seria justamente as classes. Então você sabe que são 80 classes, eu sempre pego o maior valor daquele determinado vetor de classes. Então um é para determinar os boxes e a outra é para determinar as classes. Você fala saída, é a camada, o nome da camada de saída da rede. Da camada de saída da rede. Mas está vendo aqui como está um nome estranho? Como é que eu faço? Eu abro no Netron, aquele mesmo aplicativo que eu fiz, eu vou lá e clico, tá? Nesse componente aqui, que eu sei que é o componente de saída, e ele vai me mostrar, por exemplo, opa, o nome dessa saída aqui é esse nome, esse mesmo nome que eu tenho que utilizar dentro do meu aplicativo. Porque não necessariamente vai ser o que você programou, Não. ele converteu, né? Que ele converteu. Ele tem duas saídas, tem dois nomes estranhos, porque ele tem um nome que eu converti, tá? Depois eu vou mostrar para você. Outra coisa que eu fiz, se eu verifico que a câmera foi fechada, por exemplo, com a mão, todos os pixels estão pretos, você concorda que não tem imagem? Então, se eu verificar que está escura a minha imagem, alguma coisa está bloqueando a minha câmera, eu não preciso executar a minha rede. Eu simplesmente retorno nulo, como se nenhum objeto fosse detectado. Eu só vou executar o meu modelo se realmente eu tiver uma imagem com pixels reais. E a outra, Anis, eu tenho dentro da minha programação, eu ainda não tenho uma explicação acadêmica, porque na minha programação do Onyx, muito tempo atrás, desculpa, vou retornar, mas só para ter certeza que está aqui essa informação. Já passou? Já, desculpa. Tem um momento que eu converto para o Onyx. Esse aqui. Você viu aqui que eu determinei quais seriam as minhas saídas? O nome das minhas saídas seria Output Bbox and Output Classes. Ok? Mas para o Onyx. Para o Você Onyx. ainda faz mais outra conversa. Isso, para o Onyx. Mas olha só. Quando eu cheguei aqui nesse slide, primeiro aquele nome que a gente discutiu. Esse aqui. Tudo bem? Mas eu tenho aqui, ó. Na inferência, no momento que eu estou executando, eu solicito que o quê? Que a saída seja o bbox e a classe. Olha que estranho. Se eu clicar de novo aqui, eu tenho dois nomes. Eu tenho um nome que está aparecendo aqui em cima, mas eu tenho um nome que aparece aqui embaixo. E esse nome que aparece embaixo é o nome que eu programei. Eu não sei dizer para você qual seria a diferença disso aí. Certo? Mas se você for ver, eu tenho heads, mu, e eu tenho aqui o output box. Eu não sei se é o problema do Snap, porque em teoria o Snap no momento do load ele devia utilizar esse nome, mas não, ele está utilizando esse, eu não sei por quê. É como se fosse um rótulo e outro é o nome da variável. Algo assim. Mas o porquê o Snap não considera, por exemplo, o rótulo? Eu acredito que é um bug. Eu acho que na quantização você, como ele remove algumas camadas, vai diminuir, mas obrigatoriamente a última camada nunca vai ser removida. Por isso ele talvez pegou esse nome da última camada como um ponto de referência. Um ponto de referência. Mas eu acredito que o Snap poderia tratar como output sempre um nome padrão, não dois. O que eu estou mostrando para você é que o load é um nome e a saída da inferência é outro. E aí isso confunde. Eu gastei muito tempo até identificar
a diferença aí desses dois. Tudo isso para quê? Para simplesmente ter a mesma aplicação que vocês viram, mas nesse caso a aplicação desenvolvida pela gente. E aí vocês podem ver que rodando no DSP, olha, na CPU ele está rodando no Fairphone aí a 6 frames por segundo. É o mesmo modelo que eu rodei com o exemplo original da Qualcomm. Agora, curioso é que no outro caso, o ISP também estava dando 6 frames por segundo, e agora está. Por causa da péssima implementação que o pessoal da Qualcomm fizeram no exemplo. Então, é a implementação que estava errada. Muitas vezes vocês otimizam, mas existem outros fatores para determinar se o que vocês estão executando é bom ou não. Isso é uma prova viva. Então, a partir daquele momento, o que é que eu fiz? A otimização do software, mas o modelo é o mesmo. Tudo bem? Obviamente, toda pessoa louca utiliza, assim, o monitor na vertical. Eu não sou uma exceção. Por isso que eu tenho esses dois monitores. Você pode botar no exemplo da opção Qual delas? do vídeo que utilizou o projeto que nós utilizamos? Do primeiro. Este daqui, você está dizendo. Esse. Esse é o do copo. Não é o mesmo vídeo, tá? Quando ele muda para DSP, continua o mesmo. Continua o mesmo. Continua o Continua mesmo. Continua o mesmo. Esse é o bug que você está falando. Esse é o bug, entendeu? A forma com que ele, por exemplo, printou aqui essas informações, ele está utilizando muito mais CPU do que Aí. o necessário. Eu mudei, é isso que eu queria mostrar, eu mudei. Então, se você for ver aqui, continua como 5 frames. Então, o que aconteceu? Quando a gente estava produzindo o tutorial e utilizando o software dos caras, nós estávamos otimizando e toda vez que fazia inferência, dava errado. Aí, quando nós íamos para a métrica que fez aquela tabela, mostrava que o modelo estava otimizado 10 vezes mais rápido, mas não estava sendo produzido aqui. Só quando nós desenvolvemos a nossa própria aplicação foi que nós observamos a otimização. A impressão minha houve queda de frames no vídeo também, na reprodução de imagens, que é as Boring Box. Houve queda de FPS ou foi só a impressão minha? Não, houve. Ele usa Houve. Eu reparei que na versão otimizada também não teve queda de FPS nenhuma, nem no vídeo em si, nem no. Em qual fator? Boring Box. Em qual fator? Instante. Posso passar? Quando começa a encher muitos Boring Box, parece que o vídeo da câmera, não sei se eu tô ficando louco, mas o vídeo da câmera tá tendo queda de FPS também, né? Não considere que isso foi gravado. Não pode ser queda de FPS da gravação em si. Da gravação. Considere. Isso não acontece na prática. Voltando aqui no vídeo do nosso aplicativo, é o InferSnap. Ok? O que vai acontecer o que você vai notar. Pode ver que não existe latência de vídeo. O que acontece, os bots, eles piscam menos e eles têm um delay para acompanhar o objeto, né, quando você está utilizando esse pílula. Tá? Mas quando eu mudo para o DSP, não. Aí você vai ver que ele vai piscar mais, porque ele está sendo processado 32 segundos, mais ele segue. A camada de imagem continua com FPS bom. Isso, também. isso. No anterior, eu vi que a camada de imagem dava uma influência também dessa otimização. Difícil dizer se for a gravação, se tem alguma influência ou não. Fazer o teste depois, então, no mesmo aparelho. Pessoal, um outro detalhe. Quando eu utilizo o meu aplicativo, lembra-se que eu tenho um float 32? Aquele float 32, se eu utilizar o DSP, ele não vai funcionar, tá? Porque para o DSP funcionar, eu preciso da quantização. Então, ele permite que eu faça o load tanto no CPU quanto na GPU, mas não no DSP. Acontece um fator como esse. Tudo bem? Eu sei que eu estou um pouco assim, acima do meu tempo, mas vamos considerar que teve perguntas durante a apresentação. Caso vocês não tenham um celular com Snapdragon, o que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar uma plataforma do próprio TensorFlow. Tá? No tutorial do ano que vem, eu vou apresentar lá no CVPA como utilizar o Google AI Edge e também o Firebase ML-Kit. Mas o que nós vamos ver hoje é como utilizar o TensorFlow Lite para fazer a otimização. Por quê? Eu posso pegar e utilizar a ferramenta que converte de Onyx para TensorFlow,
Nesse caso é possível. Tá? Eu poderia já ter um modelo treinado em TensorFlow, mas lá na empresa nós só utilizamos PyTorch. Mas com o Onyx lhe dá a facilidade de você converter para o que você quiser. Você consegue utilizar do Onyx para o TensorFlow, do Onyx para o PyTorch, do Onyx para o DLC. Fica super fácil. Foi essa plataforma que eu utilizei. Então, eu tenho dentro lá do meu Zoo um código específico que mostra para vocês como seria a execução de executar o Onyx to TensorFlow, informar qual seria o modelo de entrada, que é o Onyx, e aqui quais são os modelos de saída, e ele gera para mim o TensorFlow. E aí eu tenho diferentes códigos. Códigos que eu converto o modelo para float 32, para float 16 e para float 8. Mas nesse caso, eu preciso de uma nova plataforma. E aí vocês têm um outro GitHub que vocês podem clonar, e nesse caso ele faz a inferência utilizando TensorFlow Lite. Então, isso daí é para TensorFlow Lite. Fabrício, eu consigo executar no meu celular com o Snapdragon também? Consegue, tá? Então, isso aí é uma plataforma com ou sem Snapdragon, mas considerando que você vai utilizar o TensorFlow Lite. Nesse caso, o que é que eu preciso? A própria Android SDK fornece para mim uma forma de eu fazer o load do TensorFlow Lite. Ele tem a biblioteca lá disponível. A única coisa que eu preciso fazer é, depois daquela otimização, eu vou ter os arquivos .tflite, que eu vou copiar e colar dentro da minha aplicação e executar. A diferença é que agora eu tenho algo chamado tflite helper class, e ele vai fazer tudo o que vocês viram anteriormente. Vai fazer o load do modelo, vai fazer inferência, quando detectar os objetos, vai desenhar os bounding boxes, etc. E nesse caso aqui, é um outro celular que eu tenho, um Google Pixel 6 Pro. E aí, nesse caso, ele não tem Snapdragon. Eu não consigo utilizar os DLC da Qualcomm. Mas, de certo modo, eu consigo otimizar. Vejam aí que ele atinge aí em torno de 30 frames por segundo. E aí já é um outro vídeo utilizando o celular. Tá? Eu não sei se eu fiz a aplicação rodar em CPU, me esqueci. E aí vocês conseguem ver que é o mesmo, pelo menos é o mesmo ambiente. Não, ele está utilizando apenas a parte. Mas quando eu mudo para a CPU, ele executa novamente aí em 8, 9, porque esse é um celular um pouquinho mais poderoso do que o Fairphone. Obviamente, eu gostaria de apresentar muito mais para vocês, mas essa é uma parte bem resumida do que seria o tutorial que eu apresentei. Mas acho que nós temos aí pelo menos uns 20 minutos para perguntas. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Alguém vai anotar no WhatsApp? Mas você é de casa, então você tem meu WhatsApp, o aluno, vamos dar prioridade. É sabendo que esse implementação tem várias limitações, porque a limitação é perigoso, né? Que é um limite. A gente sabe que o modelo ele não vai conseguir. Por exemplo, se eu tenho um modelo que ele foi treinado, tá? Então, eu sei muito bem os detalhes da morfa. A gente pode ter certeza que não, aquele modelo é melhor não utilizar, porque não vai sair disso. Ou a gente não tem esse problema. Muito bom. Muito boa pergunta. Eu acredito que quem vai definir o limite é a situação que está sendo trabalhada. Que nesse caso aqui, foi justamente isso, fazer nas nossas câmeras seria executar os modelos em tempo real. Fabrício, existem situações que você não consegue reduzir várias situações. Por exemplo, um dos modelos que eu treinei lá na Jabra era para fazer o gaze correction. O que seria isso? Eu faço um ajuste no olho do usuário de forma que ele mantém o contato ocular durante reuniões virtuais. Para você manter esse contato virtual numa reunião virtual, esse contato visual numa reunião virtual, você deveria olhar diretamente na câmera, ok? Que aí a pessoa tem a percepção do contato visual na outra ponta. Mas o que acontece? A gente sempre olha um pouco abaixo na tela e a gente fica olhando na tela, então perde-se o contato realmente visual entre os dois participantes. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos um modelo que ele corta os olhos e ele gera novos olhos, mas novos olhos direcionados justamente para a câmera. Então, enquanto você está olhando livremente
na tela, você consegue manter o contato visual. Droga, esse computador é novo, então eu acho que eu não vou ter todos os vídeos. Isso aí é bom para fingir que você está participando da reunião, né? Não diga isso. Pode Anotado. Eu não tenho o melhor modelo, infelizmente. Eu não tenho o melhor modelo. Esse daqui não vai ser o melhor modelo. Eu tenho algo mais otimizado do que isso, tá, pessoal? Mas Você usou comigo já numa reunião. é porque eu tenho um modelo mais otimizado. Mas em algum momento eu vou ligar e você vai comparar as duas imagens. Olha aqui, compare frame a frame. Concorda? A questão do olho? Então, deixa eu ver aqui. Pegar. Desculpa, eu queria ver o mouse. Desculpa. Deixa eu ver ali no momento que eu. Acho que aqui, mais ou menos, logo de início. Da direita Aqui, para o pronto. É, Certo? É o momento que está ativo da e não está esquerda, ativo. caramba, sim. Por que eu estou falando isso? Da imagem real, essa. Entendi. A imagem real é essa daqui é uma imagem com gaze correction. Por que eu estou falando isso? Eu não consegui otimizar esse modelo para rodar na câmera. Isso aqui é rodando no computador com a GPU. Existem os limites. Então, tentei pruning, tentei quantization, eu tentei neural search, outras técnicas, mas eu não consegui. O que acontece? Está em standby, talvez daqui a alguns meses, anos, vai sair alguma coisa que vai me fornecer eu otimizar o modelo para rodar em 30 frames. Tá? A questão é, eu tenho um tempo de... Eu tenho um delay para fazer o load do modelo, que não pode acontecer, e ele demora aí em torno de 1 a 2 minutos. A câmera ela tem que ser instantânea, você tem que abrir o Teams e ela já está disponível. Então, eu tenho esse modelo, esse problema do delay de fazer o load, porque é um deep learning muito grande, e eu tenho um problema extra, que é justamente a questão da otimização em frames por segundo. Então, em teoria, se eu conseguisse 15 frames por segundo, seria o ideal. E eu consegui, mas para um olho. O problema é que são 2 olhos. Aí, entendeu? Se fosse 10, por causa só um olho, foi estranho, né? Um assim, outro fora. Então, tudo depende da situação. Mas, em geral, a gente sempre tenta utilizar os métodos, as tecnologias existentes. Outra maneira é esperar para ver o que é que a academia vai fornecer para a gente ou a indústria vai fornecer para a gente em termos de otimização. Certo? Tem um meio mais do que essa. É justamente devido à otimização que o da esquerda perde FPS. Vai corrigir, né? Como? É justamente devido à otimização que o da esquerda perde FPS, ele perde. Não, nesse vídeo? Sim. Não, não tem perda de FPS, não. O da direita ele parece ser um pouco mais Não. fluido. Não, não. É a mesma coisa. É frame por frame. Posso parar qualquer frame. Sem seu olho, se você olhar qualquer ponto de referência de uma imagem para outra, você vai ver que é a mesma coisa. A distância aqui não tem nenhum. É o mesmo frame. Entendi. É o mesmo frame. A questão é que esse olho aqui é um olho sintético. Eu tenho uma pergunta também. Em que, tipo, a otimização, ela é sempre buscada, correto? Mas existe uma Sim. situação em que não seria bom otimizar devido à perda de alguma coisa que Acurácia. seria necessária? Acurácia. A precisão, né? É, Comentou se antes. você perder precisão, Verdade. entendeu? Perder precisão já é algum fator que é drástico, Sim, depender sim, entendi. do que você vai executar. E como eu falei, sempre perde. A questão é que às vezes perde menos de 1%, mas sempre perde. Sempre existe perda de informação. É o caso que você citou ali, por exemplo, da perda de informação em compressão de imagem. Compressão de modelo também vai perder alguma coisa. A questão é que você trabalha dentro do limite. Algumas coisas são aceitáveis. Algumas coisas pode dizer, eu posso ter uma perda de 10% de acurácia, dependendo da aplicação, sim. Mas outras não. É o fator crítico, é o tal, depende da situação. Não é conversa de professor não querendo explicar, é porque realmente isso depende bastante. Fabrício, pode ser um pouco ingênuo, mas a questão da compressão. Uhum. Vocês otimizaram o código e etc., mas vocês também
comprimido. Uhum, A versão de vocês passaram em 32 para 38. uhum. Sempre foi pensado, foi o mais óbvio, tem outras possibilidades. Não, eu acho que o primeiro passo da quantização é porque é o mais fácil. Ele é o mais rápido, é o mais fácil e ele é o mais prático em termos de calcular, de você fazer as métricas de otimização. Ele é o mais fácil. O problema é muito mais complicado, as outras técnicas são muito mais complicadas. Existia uma técnica antes dessa daqui que eu não falei para vocês. O que é que eu fiz? A redução da imagem. Porque no iolo, em geral, a imagem é 640 por 640, certo? Se vocês forem olhar no código, eu fiz o resize da imagem para 320 para 320. Então, só o fato de eu fazer o resize no momento que eu exporto para o Onyx, ele já dá uma otimizada, porque eu não vou... Estou processando metade dos pixels, um quarto dos pixels, 25% dos pixels, comparado com o pixel original, certo? Mas não foi suficiente, porque uma redução como essa, apenas o resize da sua imagem, às vezes ela não fornece a otimização necessária, mas completando com a quantização, aí sim. Não existe uma regra, você tem que fazer isso, isso, isso primeiro, mas, em geral, a quantização é a primeira a ser realizada. Em relação ao custo do mercado, eu estava pensando aqui, né, se eu fosse vender para uma empresa algum produto que utilizasse esse tipo de inteligência artificial no mercado, de AI, como é que eu poderia explicar, utilizando o Snap, que essa ferramenta seria melhor para a empresa do que você ter chamado de API, quando eu mando os dados e ela só retorna. Entendo. Foi uma das principais questões que nós tivemos lá no CVPA. Por que Snapdragon? Por que o Snap? Ou por que Qualcomm? Porque é utilizado pelas nossas câmeras. Eu não estou fazendo propaganda da Qualcomm, porque eu não fiz parte da equipe que definiu o Qualcomm como o chipset a ser utilizado pelos novos modelos de câmera da Jabra. Foi uma decisão interna de quase 5 anos atrás. Inclusive, metade da equipe queria plataforma Intel, outra metade queria Qualcomm. No meu caso, é porque a empresa que eu trabalho, as pesquisas que eu realizo para esse determinado tipo de câmera, ele necessita do Snapdragon. Pesquisas na plataforma Qualcomm, 6490, que é o modelo que eu apresentei para vocês. Então, a questão depende do mercado que você está trabalhando. Se fosse na Jabra, esse é o modelo que você iria utilizar. Até uns 3 anos atrás, todas as implementações, inclusive essa daqui, eu tentei utilizando os modelos da Intel. Engraçado que você acabou de falar, eu ainda não tentei fazer a otimização, por exemplo, para Qualcomm, nisso daqui, porque é um projeto que basicamente morreu dentro da empresa. Então, vai determinar isso. Na nossa parte de áudio, que a Jabra é muito forte na questão de headphones. Não aqui, mas na Europa você encontra muito headphones da Jabra em termos de qualidade sonora e qualidade de material, também o design é muito avançado. E nesses headphones, o chipset utilizado é chamado de Hello. Eu até mostrei lá no início, é porque eu pulei algumas informações do slide. Então, para áudio, o Hello é muito, muito avançado. Para vídeo, o Qualcomm é um dos mais utilizados dentro do mercado. Tá? Mas eu acredito que o fator que realmente vai depender da empresa que tu vai trabalhar, o chipset que eles utilizarem. Então, eu estava imaginando mais dentro da empresa. Como, por exemplo, uma pessoa que trabalha com pesquisa, você, além de pesquisar e desenvolver, você também tem que apresentar um produto que a empresa considera que tem um financiamento viável. Isso. Então, era mais esse, por exemplo, como é que, desenhando isso, no final, eu tenho um projeto que ele é viável, ele pode funcionar, mas, tipo, talvez se eu filtrar, mesmo com ele, jogando para cloud, talvez fique. Uhum. A minha visão de empresa é uma empresa muito grande. Nós somos mais de 10 mil. Para você aprovar um projeto numa empresa desse tamanho, você não tem ideia. Startup às vezes é mais fácil, porque vocês sentem três ali, rapidamente vocês definem.
é uma empresa muito grande, entendeu? Então, se você perguntar para mim, por exemplo, Fabrício, você é o responsável por... Não, eu sou responsável por pesquisa, tá? Questão de otimização, nós temos as pessoas responsáveis, que não sou nem eu, nem a Elizabeth, nem o Narcis, nem o Chan, que nós mostramos. É um outro, é um paquistanês chamado Zahir. E, de certo modo, Zahir não estava envolvido nisso, porque nós somos pesquisadores. Ele é o cara que faz a otimização. Então, nós tivemos que aprender isso mais com livro científico, palestras, tutoriais, e ter realmente o conhecimento. Mas é algo tão focado, é tão difícil dizer isso, porque eu tenho projetos que eu estou trabalhando, mas aí vai a nível de Product Manager, você tem justamente o pessoal que vai fazer os protótipos, aí tem um protótipo interno, é tão difícil, porque assim, eu já trabalhei com tanta coisa, eu posso mostrar aqui vocês várias coisas. Deixa eu ver uma outra coisa que eu trabalhei aqui, desculpa, para cá, dentro da empresa. Whiteboard Activity Detector. Eu vou utilizar essa daqui, que eu estou vestido de terno, então eu estou elegante. Eu estou elegante. São projetos super legais, não consigo aprovar um produto. Porque não, sabe aquela questão não depende de você, não é sua implementação? Acho que foi a camisa que não tá me Não sei. Não, é muito respeitada, cara. É muito respeitada. Então, então qual a ideia aqui? É que ele vai detectar o momento que eu interagi com o quadro. Então, a interação com o quadro, ao invés de eu transmitir, por exemplo, 180 graus, eu transmito justamente o quadro ali da minha sala de reunião. Então, não importa. Posso conversar, posso sentar, posso caminhar. Ele realmente vai detectar a partir do momento que eu tiver o contato com o quadro. Assim, apagar, eu chamo teaching, que é lecionar ou escrever, qualquer coisa desse tipo de interação. Mas isso daqui se tornou produto internamente? Não, porque são aqueles fatores, aquelas camadas, muita gente, é uma hierarquia muito grande, entendeu? Então, às vezes, um projeto menor chega, porque é muita politicagem até isso acontecer. Então, no caso da minha equipe, é mais de know-how, é saber como desenvolver as coisas, é mais publicar, é mais colaborar. Uma coisa que eu não falei para vocês, mas para ficar claro, eu tenho colaboração aqui dentro da UFCG. Aquele rapazinho ali, Fábio, é um dos meus orientandos, junto com o professor Eanes, que nós fazemos a orientação. Então, assim, eu faço orientação, eu tenho alunos que eu oriento e co-oriento de pós-doc, de PhD, de doutorado, de mestrado, também iniciação científica. Então, eu consigo fazer essa ponte de academia junto com empresas. Na Dinamarca, na Arábia Saudita, no Brasil, em outros locais também. Mas, novamente, fica muito na área de pesquisa. Converter realmente produto é uma coisa desgastante. Eu tinha falado que o chip do Halo era bom para processar o áudio, né? Muito utilizado para áudio. Tem como falar mais especificamente por que isso? Tipo, em que fator? Meu conhecimento é quase nulo de áudio. Entendi. Quase nulo. O Chan é o cara do áudio, ele que poderia dizer isso. Ele fez algo chamado Activity Speech Detector. Eu não tenho como mostrar o vídeo, porque eu não tenho vídeo aqui, mas ele identifica, vocês conseguem ver dentro da nossa página lá, ele consegue identificar de onde vem o som. Tá? Para que isso? Para que você possa automaticamente mutar e desmutar o microfone do Zoom ou do Teams, certo? A partir dessa análise de áudio. Mas aí você pergunta, mas Fabrício, para que analisar a imagem se eu posso analisar o som? Tudo bem, mas você concorda que isso daqui é um som vindo do ambiente? Porque eu não posso desmutar o microfone se esse é o som que está vindo do ambiente. Então, o que que ele faz? Ele verifica que, dado a câmera, no momento que ele vem o som dessa área da mão, esse é o momento que reconhece que a pessoa que está ali, ela realmente está falando, o microfone precisa ser desmutado. Então, não tem esse vídeo aqui, mas é um vídeo que ele fala, e aí você consegue ver tipo um heatmap aqui da boca, e ele faz assim. E o heatmap vai na mão e vai do outro lado, mas não na boca. Então, esse é, por exemplo, um dos componentes desenvolvidos lá pelo time.
Mas por que ele faz a utilização do Halo, esses detalhes técnicos, eu sou um zero à esquerda em relação ao áudio. Eu estou me sentindo muito mal, porque já é a segunda ou terceira vez que eu não sei responder a pergunta assim. Tem uma coisa que eu não mencionei no início, que nós temos uma professora de espaçamento digital de sinais aqui, a professora Luciana, de Engenharia Elétrica. E ela A professora Luciana eu não tinha visto, tudo bem? Tá? E Prazer. ela é especialista nesses problemas aí de quantização. Quantização. E quantização não é um processo invertível, não. Uhum. Tá. Não consegue. Não. Tá. Você tem a saída, você faz a quantização, mas nada da quantização, você não volta ao sinal original, não. Se voltar, volta para o peito. É um processo invertível, não invertível. Mas na questão porque nós temos o comentário dele foi em relação ao DLC. Mas você lembra que naquela primeira vez eu fiz o DLC sem a quantização? Aí sim. Aí sim. Aí sim. É. Mas você quantizou, você perdeu. É. Ok, temos você. Acho que o meu era mais direto para o cara que fez a pergunta sobre. Eu quero entender melhor. A pergunta foi sobre como vender esse produto para um cliente. Isso. Não, ou não, como transformar essa ideia num produto. Como convencer um cliente que vale mais a pena comprar esse produto do que usar, tipo, self-poster, tipo, um modelo. Mas qual é o Se a gente também fez. Será que responderia se for, tipo, a responsabilidade do processamento fica na mão da pessoa e nós chamamos a pessoa que é a execução? Não. Seria bom no mesmo esse ou não? Tá. Que você pode, por exemplo, ter caso do processamento fique na mão da pessoa, esse processamento pode puxar tempo. O seu aplicativo você pode ter uma perca da retenção do usuário por causa disso. Isso é um custo que o produto manager tem que calcular e tudo isso vai incluir para saber se vale a pena ou não. Acho que a última pergunta, professor Yannis. Sim. Você já viu algum estudo em que eles fazem a quantização e a poda simultaneamente para ver quanto reduz? Porque só a quantização já reduziu pela metade o tamanho do arquivo. Aí, se fizer isso mais a poda, você já viu algum estudo fazendo isso? Estudo de artigo. Sim, pesquisa, né? Porque a parte de quantização, eu acho que já está bem estabelecida. Não tem muito o que fazer em termos de pesquisa. Mas a poda, ainda há pesquisa sendo feita na poda da rede neural. Inclusive, a gente já orientou aluno aqui fazendo isso. Mas, apesar de ainda estar sendo feita pesquisa em poda, provavelmente já existem bibliotecas que fazem a poda. Sim. Aí a minha pergunta é se você já viu o resultado em termos de compressão Depois. e quantização mais poda. Mais poda, não. E o nosso objetivo é justamente criar, já no próximo tutorial, uma plataforma similar a essa, mas já utilizando o conceito de poda. E justamente fazer essa união. Aqui não seria possível para saber qual seria a otimização, porque tem a limitação do hardware, né? O hardware é só 30 frames, então como eu já atingi aquilo ali, como é que eu vou fazer essa inferência? Aí não sei se utilizando aquelas câmeras lá que nós estávamos conversando ontem, aí sim eu poderia ter alguma relação, mas não. Pessoal, então, muito obrigado por hoje. Sintam-se à vontade de entrar em contato comigo se precisar de alguma ajuda, tanto acadêmica, profissional. No início do slide, é muito fácil só procurar pelo meu nome no LinkedIn, se vocês quiserem se conectar, certo? Eu espero que no próximo ano eu venha aqui para o Brasil novamente. Geralmente, quando eu venho para o Brasil, eu passo aqui 1 ou 2 dias em Campina Grande, que é uma cidade que eu gosto bastante. Da próxima vez que eu vier, com certeza, eu venho apresentar. Não sei se nisso ou na minha área de pesquisa, que é justamente rastreamento ocular, mas eu sempre trago aqui uma novidade para vocês. Esse PDF é de qualidade. Vai estar disponível no meu site, vou mandar para o professor Yannis, está gravado aqui, eu vou passar para vocês. Tá, muito obrigado. Se a gente conseguir tirar uma foto, vai ser complicado. Tem que tirar para postar no LinkedIn. É só se postar. Tem uma foto da